Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Tininha Reis aqui com vocês mais uma vez para a gente juntas estar compartilhando a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E nós estamos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Exatamente, Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje a gente vai falar um pouquinho do versículo 11. Então, pega a tua Bíblia, pega papel, pega a caneta e bora comigo. Antes de qualquer coisa, a gente já estava esquecendo. Não pode esquecer. Curte, compartilha, comenta muito aqui no nosso vídeo. Temos o nosso grupo do WhatsApp, temos nossa página do Instagram, Projeto Mulheres de Joelhos. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, dá uma pausa, clica aí, entra pro nosso grupo, entra lá no nosso Instagram e vem fazer parte da família Mulheres de Joelhos. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Vem comigo. Aqui, no capítulo 11, ele começa falando a respeito da oração. E que delícia termos esse tempo com o Senhor, né? Aqui, os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar. Vamos ler aqui comigo um pouquinho? Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. É muito interessante aqui no versículo 4, quando ele fala assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. A gente costuma falar que a medida do perdão de Deus é a mesma medida de nós para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Você tem perdoado? Quando acontece alguma coisa na sua vida, você tem tido essa facilidade de perdoar? Ou pelo menos você tem se esforçado para perdoar? Então, todas as vezes que você estiver num embate assim, de coração apertado, coração fechado, ferido, não tem como perdoar, se lembra de uma coisa? O perdão de Deus para você é o mesmo perdão seu para o seu próximo. A medida é a mesma. Então você pensa bem se você vai querer perdoar, passar uma borracha em cima disso e seguir a tua vida, ou se você vai ficar remoendo isso a vida inteira. E eu costumo falar que quem mais sofre com o perdão é quem está retendo ele, porque a gente não descansa. Às vezes a pessoa que fez alguma coisa com a gente, ela não tá nem se lembrando. Muitas das vezes ela nem sabe que o que ela fez nos feriu nesse ponto. E nós estamos ali remoendo, adoecendo, quando nós na verdade precisamos entregar para o Senhor, liberar o perdão e pedir o perdão quando necessário, quando nós estamos falhando de fato, assumir os nossos erros e liberar perdão quando necessário. Amém? A partir aqui do versículo 5, eu entendo aqui que desde o versículo 1 até o versículo 13, a gente está tratando do mesmo assunto. E vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Aqui a partir do versículo 5, a gente vai falar daquele amigo que incomoda, né? Se um de vocês tiver, aí Jesus fala, né? Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar para te atender, para lhe dar pães. Digo a vocês, se ele não se levantar para dar pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará o que tiver necessidade. Aqui o Senhor está falando que se você tiver uma necessidade de algo, vamos supor, nesse avançar de horas, você recebe uma visita na sua casa e você sabe que o seu amigo do lado, ele é teu amigo e ele pode te ajudar nessa situação. Você vai recorrer a ele. E ele talvez vai falar para você assim: não posso te atender agora, mas a sua insistência vai fazer com que ele abra uma exceção e te atenda. O que o Senhor está dizendo aqui
é que você não pode desistir facilmente. Existem coisas, existem necessidades na nossa vida que nós não podemos abrir mão tão facilmente assim. E isso nos requer uma vida de oração, uma vida com Deus. E a gente vai seguir aqui os versículos para a gente fechar esse contexto de oração e entender o que o Senhor está falando conosco, amém? A partir aqui do versículo 9. Por isso vos digo, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Vocês entendem a profundidade disso? Isso aqui são atitudes de pessoas que não desistem. A gente costuma fazer a analogia da porta pantográfica. Como que ela abre? A porta pantográfica, essas portas de shoppings, elas só abrem se eu der um passo. Se eu ficar parado a uma certa distância e não me mover, ela não vai abrir. Ela não vai abrir. Mas se eu der um passo, ela se abre e eu tenho acesso a um novo ambiente. É a respeito disso. A oração, ela nos dá acesso a novos ambientes. Ela nos dá acesso a um ambiente de cura, de milagre, de maravilhas. Uma vida de oração nos dá esse acesso. Por isso a palavra fala, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Posicione-se, faça a sua parte, que será feito de acordo com a tua oração. Amém? Do versículo 14, nós vamos falar de um texto que nós já falamos anteriormente, quando o Senhor fala de um reino subdividido que não prospera. Quando Jesus estava lá expulsando demônios, eles falavam que Jesus expulsava porque era parte deles. E Jesus fala, não tem como um reino subdividido não prospera. Não tem como eu ser de Satanás e eu expulsá-lo. A matemática não bate. Não há possibilidade. Amém? E aqui a partir do versículo 20, olha o que ele está falando, ó. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha o que Jesus fala. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Qual lado que nós estamos? Nós estamos nos unindo ao exército do Senhor? Ou nós temos sido aquela boca murmuradora? Nós temos sido aquelas mulheres rixosas que reclamam de tudo, que colocam um defeito em tudo? Pensa um pouquinho. Amém? Porque se nós estamos tendo atitudes que desagradam o coração de Deus, nós não temos parte com Ele. Dando continuidade aqui, versículo 24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando, diz. Sabe, a gente costuma falar que quando o diabo sai, ele volta 7 vezes pior? É com base nesse texto aqui. Porque quando ele sai, a casa é limpa. Só que se você não cuida daquela casa que foi limpa, a gente pode dizer que ele sente saudades. E ele volta 7 vezes pior do que quando ele saiu. Vamos seguir o texto. E não achando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, encontra varrida e arrumada, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Então vai e leva consigo outros 7, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Acredito que todos já tivemos a oportunidade de, infelizmente, ver a vida de alguém que caminhava com Cristo, que estava buscando ali a presença do Senhor, por algum motivo se afastou, se distanciou e a vida ficou pior do que antes dela conhecer Jesus.
porque em conhecendo ela foi trabalhada, foi limpa e alguma adversidade, algumas questões da nossa própria mente fizeram com que ela voltasse de onde ele tinha tirado. E a palavra diz que quando Satanás encontra esse ambiente limpo e sem cuidado, porque é isso que acontece. Não basta limpar, não basta aceitar Jesus, não basta isso. É necessário um posicionamento e uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de se encher dele. Porque quando nós nos enchemos dele, não há espaço para nada maldito entrar em nós, amém? E aqui diz que se acontece de ter esse espaço, ele volta com 7 piores do que ele. E o estado dessa pessoa fica muito pior. Então que nós possamos vigiar, nos atentando aos versículos anteriores, quando falava de oração, que nós tenhamos uma vida de oração, de busca, uma constância de vida com Deus, em nome de Jesus. Amém? E aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram, tipo, louvando a vida da mãe de Jesus. Bem-aventurada quem te concebeu, bem-aventurada aquela mulher que te amamentou. E olha o que Jesus vai falar para ela. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vocês entenderam isso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos a palavra de Deus, na nossa mente, principalmente, guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Nós passamos a viver a palavra de Deus. E em vivendo a palavra de Deus, não há espaço para nada fora do contexto do reino de Deus na nossa vida. Versículo 29. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa. Olha o Senhor exortando mais uma vez o povo. Essa é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Ele está dizendo, o sinal que vocês precisam sou eu. O Filho do Homem, eu estou aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ele está dizendo, a rainha do sul, ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Mas eu, Jesus, sou maior que Salomão. E ele segue falando, ninivitas se levantaram no juízo com essa geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele está falando, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ele está dizendo, vocês viram o que Salomão fez? Eu sou maior que ele. Vocês viram o que aconteceu através da vida de Jonas? Eu sou maior que ele. Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem. Aqui ele está dizendo assim, quando você tem uma lamparina, você não coloca ela, você não coloca essa luz onde ela vai ser abafada, onde ela vai ser apagada, onde ela não será vista. Você coloca ela no lugar mais alto para que ela seja vista. E nós somos luz do mundo. Nós precisamos estar em lugares em que nós somos vistos, porque a palavra tem nos conduzido. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como as lamparinas quando iluminam você em plena luz. Aqui agora, a partir do versículo 37, a gente vai falar a respeito de um texto que a gente também já falou ali anteriormente, nos livros anteriores, nas narrativas anteriores do Evangelho, Mateus, Marcos, a gente já falou sobre isso ali. Mas a gente vai falar novamente aqui
Lembra de quando a gente falou da censura de Jesus aos fariseus? Os fariseus questionaram Jesus sobre o lavar as mãos, né? Por que os seus discípulos, por que você não lava as mãos antes de comer? Questionando Jesus sobre uma coisa básica, né? Quando Jesus fala com eles, o que sai da boca contamina mais do que o que entrou. E aí Jesus vai dizer aqui, Lucas, ele vai narrar esse fato novamente. Vai dar a visão dele desse fato. E aí, Jesus mais uma vez fala, né? O que contamina não é o que sai. Vocês falam, mas vocês não têm feito o que vocês têm falado. Ele vai exortar ali os fariseus e os escribas mais uma vez, né? E aí, olha o que vai acontecer aqui no versículo 45. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei, ele disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Olha só, gente, o escriba falou com Jesus: Senhor, você está ofendendo a gente. Tem cabimento isso? Pois é, eles falaram com Jesus: estão me ofendendo também. Como quem diz, isso é só para o povo, isso não se aplica a nós. E olha o que Jesus vai dizer. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovaram com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificaram túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pediram contas a essa geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para acusar. E mais uma vez, os escribas e os fariseus, em sendo confrontados por Jesus, seguiram procurando motivos para condenar Jesus. Que nós não sejamos como esse povo, que tinha a palavra na ponta da língua, mas que na prática não faziam nada, que julgavam apenas o que o outro deveria ou não fazer, mas que eles mesmos não executavam o que eles sabiam. Que nós sejamos uma geração de mulheres que praticam a palavra de Deus. Que nós sejamos uma geração de mulheres posicionadas para cumprir a vontade do nosso Pai aqui nessa terra, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.